Olá, queridos, que a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja repousando sobre vós. Aqui o apóstolo Ari Caetano do Nascimento, presidente fundador da comunidade evangélica cristã de Vila da Penha, Rio de Janeiro, Brasil, que é com muita alegria, com muita satisfação em nossos corações, que anunciamos a chegada do encerramento do 35º ano de jejuns e orações de 40 dias por um avivamento nacional duradouro e também pela queda de principados e potestades da corrupção na nação brasileira. É com grande alegria que nós convocamos toda a família cristã evangélica que venha nesse próximo dia 28, às 19h30, à rua João Machado, 161, no Irajá, pois será uma celebração encerrada com chave de ouro. Sabemos que o jejum de 40 dias é em defesa da família cristã. E sabemos que a palavra nos recomenda que existem castas demoníacas que são expelidas pela oração e pelo jejum. Na verdade, há um texto clássico das Sagradas Escrituras, precisamente no livro de Esdras, que nos ensina e vai nos dar base para ministrarmos ao seu coração, você que não pode estar presente, os objetivos do jejum de 40 dias. O jejum é e sempre será em defesa da família. Texto base, Esdras, capítulo 8, versículo 21 e versículo 22. A mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam para o bem. E certamente, famílias que se rendem ao altar tornam-se verdadeiras fortalezas espirituais. Levando em consideração que o Senhor disse para Adão, para que ele guardasse o jardim, com certeza havia um intruso que queria penetrar no jardim. E o Adão, como sacerdote, deveria estar ali na linha de frente da batalha, guardando o seu jardim. Você tem guardado a sua casa, você tem guardado a sua família, você tem amparado, protegido, blindado o jardim de Deus, que é a sua casa? Porque eu e você, nós, vivemos um cenário de uma verdadeira guerra invisível. Me parece uma guerra desleal, mas Deus providenciou para nós armas espirituais, as armaduras de Deus, com as quais podemos lutar e pelejar. Toda família enfrenta guerras que não aparecem diante dos nossos olhos. Conflitos, ataques espirituais, frieza espiritual, medo, divisões. E nem toda batalha, quer saber, é vencida naturalmente. Essa é a razão pela qual, a meu ver, ao nosso ver, Esdras proclama um jejum. E é lindo essas palavras de Esdras. Então, apregoei ali um jejum. Esdras 8, versículo 21. Esdras não começou a batalha com estratégias humanas. Ele começou com altar, humilhação, oração, dependência total do nosso Criador, do nosso Deus, nosso Papai querido. Porque famílias que jejuam, elas buscam direção divina. E sabemos também que o jejum produz humilhação, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, disse o profeta Esdras. Jejum não é apenas deixar de comer,
Jejum é se humilhar diante do nosso Criador. Quebra o orgulho, reconhecemos dependência total do Senhor, voltamos ao centro da vontade de Deus, rendemos tudo nas mãos do nosso Papai querido. Porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça para os humildes. Você está no terreno da humildade? Outra coisa poderosíssima que nós vemos aqui, nessa proclamação de Esdras para o jejum, é que ele dá a entender que o jejum protege a próxima geração. Filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus de José, Deus das 12 tribos, Deus da nação poderosa de Israel. Esdras 8, versículo 21. Uma caminhada feliz para nós e para os nossos filhos. A intercessão de hoje protege nossos filhos amanhã. Nossos filhos não são acasos de Deus. Jejum é construir muros de proteção espiritual. O jejum de 40 dias. Quem ora hoje, colhe livramento amanhã. Pais que jejuam produzem gerações abençoadas. Pais que jejuam produzem gerações que são abençoadas. E nós louvamos a Deus por isso. O nome do Senhor está sendo glorificado em nossas vidas. Outra coisa importante que nós vemos aqui no jejum de 40 dias é que Deus endireita caminhos. E diz o texto, para lhe pedirmos caminho direito. Há famílias perdidas em várias áreas, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, nos relacionamentos, mas Deus ainda endireita os nossos caminhos. Pois quando nós decidimos jejuar 40 dias, expulsando toda a casta satânica, diabólica, maligna, Deus começa a nos revelar um caminho novo, um caminho mais alto, um caminho de fé, um caminho de vitória, um caminho abençoado. A nossa confiança não está nos homens, nossa confiança está em Deus. E olha que declaração linda que Esdras faz. Me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros. Esdras 8, 22. Recursos humanos são limitados. Exércitos falham. Cavaleiros não garantem segurança. Autoridades são humanas e, portanto, limitadas. Mas nossa segurança definitiva vem do Senhor dos Exércitos. Jejum de 40 dias é em defesa da nossa família. Jejum de 40 dias é em defesa de caminhos de excelência. O jejum de 40 dias é para abençoar nossas futuras gerações, nossos filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Existem inimigos no caminho. Por isso, ele pediu ao Senhor um caminho direito. O inimigo tenta atingir nosso casamento. O inimigo tenta atingir os nossos filhos. O inimigo tenta atingir a nossa comunhão. O inimigo tenta atingir a nossa unidade familiar. Mas Deus revela estratégias espirituais poderosíssimas e sempre nos dá livramento das tramas satânicas. Em Esdras 8, versículo 22 diz assim: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem. Queres buscar ao Senhor? Queres buscar a presença do Deus vivo? Eu glorifico a Deus pelo futuro dos nossos 3 filhos, meu e da apóstola Maria Denise. Porque Deus tem dirigido os nossos caminhos por caminhos de paz, de vitória, de confiança, de certeza e de vida eterna.
reconhecemos também que a mão de Deus protege. A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem. Esdras 8, versículo 22. A mão de Deus protege. A mão de Deus sustenta. A mão de Deus fortalece. A mão de Deus guarda. A mão de Deus direciona. Você quer a direção de Deus? Deus não prometeu ausência de lutas, mas Ele promete a sua presença e a sua proteção para cada um de nós. Louvado seja o nome de Jesus. E assim, nessa jornada, sendo fortalecido pelo Senhor, nós continuamos fiéis. Olha em Apocalipse 21, versículo 4, o que nos ensina a palavra de Deus. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Mesmo em meio aos desafios, seguimos fiéis ao Senhor. Ele é digno da nossa confiança e adoração todos os dias. A fidelidade de Deus, nunca falha. E Ele cumprirá cada promessa em sua perfeita justiça. Sejamos, pois, fiéis ao Senhor, a fim de recebermos a coroa da vida. Pois Deus recompensa os que permanecem fiéis, perseverantes. Sigamos firmes, prossigamos firmes até o final da nossa jornada. Glória a Deus, amém? O que você me diz? Está gostando? Eu também. No jejum de 40 dias, certamente chegaremos a um destino vitorioso. Viveremos com Deus para sempre. Haverá paz, alegria, comunhão eterna. Estaremos na Nova Jerusalém. Tudo será novo e maravilhoso. Nosso destino final é estar com Deus para sempre. Apocalipse 21, versículo 4. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as primeiras coisas já passaram. Aleluia! Nossa esperança, portanto, é eterna. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, diz: mas, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Deus enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. Não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento. Viveremos para sempre, sempre, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estaremos com os nossos entes queridos eternamente. Nossa esperança não decepciona, porque Deus é fiel. Deus é fiel. A promessa é real. A promessa é real. Quando jejuamos 40 dias, o Senhor nos dá um caminho direito, um caminho de excelência, como disse, um caminho mais alto. Louvado seja Deus. E Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Apocalipse 21, versículo 4. Deus cumpre suas promessas. Nossa esperança é segura. Viveremos com Ele para sempre. Aleluia! A eternidade com Deus é a maior promessa que temos. Firmes até o fim, como igreja do Senhor Jesus. Outra coisa que nós percebemos aqui, nessa declaração de Esdras,
é que nossa morada é com Ele. Jesus disse que ia preparar morada para cada um de nós. E mais uma vez, em Apocalipse 21:4 diz: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Viveremos para sempre com Deus. Alegria completa e sem fim, comunhão perfeita. Louvaremos ao Senhor eternamente. Tudo será novo e maravilhoso. Como disse, nosso lar eterno é com o Senhor, porque Ele faz todas as coisas novas. Eis que tudo se fez novo. Nosso futuro está com Deus. Viveremos na presença de Deus. Teremos comunhão perfeita. Haverá alegria sem fim. Desfrutaremos de nova criação. Será eterno, será maravilhoso, será real. Esse é o nosso futuro. Viver para sempre com Deus, ao lado de Deus, Deus em nós, Jesus em nós, a esperança da glória. Que lindo! Nosso futuro é com Deus. Nossa alegria será completa. Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Deus habitará conosco para sempre e sempre. Tudo que é bom será eterno. Estaremos com os nossos entes queridos eternamente. Louvor, paz e alegria sem fim. Este será o nosso lar definitivo com o Senhor. A eternidade com Deus é a maior alegria que podemos imaginar. Ele é tudo o que eu preciso. Ele é tudo o que nós precisamos. Nossa missão aqui e agora. Qual seria a nossa missão aqui e agora? 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. 1 Coríntios 15, versículo 58. Amar a Deus, sempre amar a Deus, acima de tudo. Amar e servir ao próximo, ser bênção, um veículo de bênção, um canal de bênção para o perdido, para aquele que não tem o amor de Deus, principalmente. Anunciar o Evangelho, fazer discípulos à nossa imagem e à nossa semelhança. Viver com santidade e gratidão. Esperar com alegria a volta do Senhor Jesus. Maranata, vem, ora vem, Senhor Jesus. Esta é a nossa missão, fazer a diferença hoje e viver eternamente com Ele. Estamos chegando ao final. Nossa eternidade, como disse, será com Ele. Este é o destino dos que amam a Deus, viver com Ele para sempre. Viveremos na presença de Deus para sempre. Não haverá morte, não haverá dor, não haverá tristeza. Teremos comunhão perfeita e intensa com Ele. Louvor e alegria encherão os nossos dias completamente. Tudo será novo, porque se trata daquilo que é perfeito e daquilo que é eterno. Louvado seja Deus. Nosso lar eterno é no céu. Nosso lar eterno é na presença de Deus. E finalmente, o resto é dele. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Apocalipse 21, versículo 4. Nossa esperança está segura em Cristo. Ele cuida, Ele guia, Ele providencia. Vivemos hoje pela fé e pela sua promessa. Um dia estaremos com Ele para sempre e sempre. Até lá, caminhemos, pois, com alegria e com gratidão em nossos corações. O melhor ainda está por vir. Viver com Deus,
é o nosso maior destino. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e que possamos, a partir de agora em diante, colher os frutos dessa semeadura de jejuns e orações de 40 dias para derrotar, para destruir, para quebrar toda fortaleza satânica, toda fortaleza maligna caia por terra no poderoso nome de Jesus. E que você viva nessa terra, comendo o melhor dessa terra, porque é a promessa de Deus através do profeta Isaías. Se credes, comereis o melhor dessa terra. E é o que nós queremos profetizar, que ao longo de 2026 nós vamos colher os frutos dessa semeadura de jejuns e orações de 40 dias. Decretamos a bênção sobre a nação brasileira. Decretamos a bênção sobre todas as igrejas evangélicas espalhadas pelos 4 cantos dessa nação. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sempre, sempre e para sempre com você, com a sua casa, com a sua família. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. A ti, Senhor, seja a honra, seja a glória, seja o louvor, seja a adoração. Amém, amém e amém.